Saudações e bem-vindo. Hoje queremos passar em revista o estado de saúde do turismo no país na perspectiva da Covid-19. Há indicações muito claras, segundo as quais uma eventual crise porque o setor do turismo esteja a passar não terá como causa principal a Covid-19. Esta pandemia pode ser vista como sendo uma agravante. A crise já vem desde há algum tempo. Para esta conversa convidamos o consultor para a área de turismo, o Sr. João Neves. Sr. João Neves, é bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado. Sr. João Neves, consultor da área de turismo, qual é o estado de saúde nesta altura, em primeiro plano, na perspectiva da Covid-19, que veio a mudar praticamente todo o mundo? Bem, no âmbito da Covid-19, dizer que o setor turismo começa a recuperar os ânimos depois de um período extremamente difícil, em que o setor, portanto, praticamente paralisou a nível nacional. Então, neste momento, uma vez, portanto, identificadas as formas de proteção e de mitigação, portanto, da propagação do Covid-19, as empresas começam neste momento a reabrir e a reinventarem-se para funcionar neste novo normal, oferecendo, portanto, os seus serviços, mas com alguma cautela, acima de tudo, no sentido de evitar que elas próprias sejam focos de propagação. Começam neste momento, portanto, a reaparecer no mercado, a começar, portanto, a angariar novamente clientes, mas é ainda um processo de reversão relativamente tímido face àquilo que, portanto, as empresas precisam para se sustentabilizar e para se poderem viabilizar no âmbito comercial. Se este recuperar os tempos normais do turismo, poder prosseguir conforme as previsões iniciais, quanto tempo o Sr. João Neves acha que vai ser necessário para o setor do turismo voltar a sentir que está a voar novamente em cruzeiro? Em abril deste ano, quando começou a situação da pandemia, eu teria afirmado que este ano estava totalmente perdido. E alguns dos colegas foram muito críticos. O João das Neves diz que o ano está totalmente perdido porque ele é um pessimista. E hoje reafirmamos que, de facto, o ano de 2020 foi um ano para esquecer. Portanto, em termos comerciais, em termos de rendimentos, quase todos os estabelecimentos turísticos foram obrigados a reduzir drasticamente a sua mão de obra. Foram obrigados drasticamente a reduzir os custos e a exercer uma austeridade enorme na contenção de custos de energia elétrica, de custos de comunicação e tudo mais. E dizer que é muito cedo para antever quando é que vamos chegar àqueles números que estávamos a trabalhar com eles antes da pandemia, mas minha previsão, assim um pouco no escuro, é que vai levar pelo menos 3 anos a que consigamos nos refazer deste cenário, nos readaptar e criar uma nova rotina de trabalho para que possamos, a partir daí, começar gradualmente a crescer e, portanto, a ganhar novo ritmo. Quais são os nichos do turismo que foram mais afetados? Porque aqui podemos falar de chegadas internacionais, podemos falar de outras atividades a nível interno. Quais são aqueles nichos que o Sr. João Neves acha que foram mais afetados? Bem, é assim, o turismo parou totalmente. Podemos dizer que 100% dos segmentos foram afetados. As chegadas internacionais foram totalmente cortadas com a interrupção dos voos, portanto, dos voos internacionais, mas o setor do turismo doméstico também ficou totalmente fechado. É só dizer que, portanto, a partir do momento que o Estado decretou, portanto, o estado de emergência e que, portanto, as pessoas tinham que ficar em casa, ninguém se, portanto, predispunha a sair para ir fazer férias ou passar um fim de semana numa instância turística.
Portanto, dizer que o único movimento que houve durante esse período está relacionado com aquelas situações de estrangeiros que foram apanhados em contrapé e que foram forçados a ficar em Moçambique durante algum tempo porque não podiam viajar ou não podiam regressar aos seus países de origem. E houve, portanto, este pequeno movimento em alguns hotéis, mas é de facto uma questão residual que eu diria anda na ordem de 1 a 2% daquilo que é, portanto, o seu negócio. E neste momento começa-se a sentir uma pequena abertura do turismo doméstico, começamos a sentir que as pessoas cansaram-se de estar em casa, estão desgastadas deste processo e precisam de se expandir um bocado. Então, aos fins de semana, temos uma Macaneta cheia, temos uma Ponta Doura cheia, temos alguns outros destinos a receberem, portanto, algumas massas de turismo interno, mas também ainda de uma forma tímida e, portanto, nesta altura do ano que estamos já a caminhar para a época de pico, o número de reservas que se tem para o fim do ano está muito aquém daquilo que seria de esperar. Não se esgotou ainda? Não. Porque nos anos anteriores, por esta altura do ano, já não havia reserva em nenhum dos lados. Exatamente. Bem, neste momento ainda há muita disponibilidade de alojamento em quase todos os destinos. Naturalmente que há 1 ou 2 ou 3 estabelecimentos que já venderam todo o seu estoque de alojamento, mas a grande maioria ainda tem disponibilidade. Moçambique é um país bastante grande. Cada parcela do país tem as suas particularidades. O país foi afetado na totalidade da mesma dimensão ou há, digamos, alguns segmentos do país que ainda podem ser vistos como sendo uma exceção? É assim, quando nós dizemos que o Covid afetou a 100%, portanto, o setor, paralisou totalmente, portanto, paralisou totalmente, naturalmente que é difícil pensarmos em segmentos que possam este ou aquele ainda ter escapado. Mas naturalmente que há vários fatores. Temos, por exemplo, a situação dos conflitos armados em Cabo Delgado, temos a situação da insegurança no centro de Moçambique, que já vinham, de certa forma, inibindo a movimentação de turismos para estas zonas. Por outro lado, Moçambique depende muito ainda do turismo de negócios e do turismo de eventos. Na componente do turismo de negócios, já vínhamos acompanhando, nos 2 ou 3 últimos anos atrás, um grande resfriar do interesse no investimento, portanto, em Moçambique e, como consequência, uma redução da procura. E na questão dos eventos, com a pandemia, deixou de haver eventos, portanto, aglomerar mais do que 10 pessoas era proibido e, por isso, não havia reuniões de trabalho, não havia conferências. Esse segmento ficou muito sofrido ao longo deste tempo e começa agora, com alguma abertura, a reaparecer. Sentimos que, por exemplo, no mês de novembro, muitas instituições correram para realizar tudo aquilo que não puderam realizar ao longo do ano e tentar ainda antes do fim do ano, pronto, fazer alguns daqueles encontros que tinham planificado para tal. Então, neste momento, sente-se uma certa recuperação nesse segmento, mas continua ainda a haver grandes desafios para dinamizar o sector. E importa dizer que, ao longo deste processo, o setor perdeu, portanto, muita capacidade de mão de obra, porque teve que despedir trabalhadores, teve que reduzir, portanto, a sua capacidade de funcionamento e, neste momento, está a funcionar a meio gás. Então, muitos dos serviços, mesmo que haja procura, ainda é preciso se adaptar à máquina para que ela possa funcionar. Mas a mão de obra perdida é uma mão de obra que se recupera praticamente por continuar aqui no mercado nacional. Já se sabe onde é que estão os trabalhadores? Não é bem assim, O turismo... Ou procurar, enquanto isso, outras oportunidades de vida. Exatamente, quer dizer, o turismo é um setor que usa mão de obra especializada. Tem que estar formada, tem que estar afinada, tem que estar enquadrada dentro de um determinado ambiente de funcionamento. E quando o trabalhador é dispensado,
ele não vai ficar parado à espera que o emprego volte a estar disponível para ele. Ele vai à procura de outras oportunidades na construção civil, na agricultura, nas pescas, aonde for. E uma vez inserido lá, dificilmente voltará a largar aquilo para voltar a admitir a nova oportunidade. Então, isto significa que quando o setor reabre, normalmente ele vai ter que reabrir com novas pessoas e novas pessoas que vão ter que ser formadas, muitas delas a partir do zero, porque aquelas que já foram para começar um novo ciclo de vida. Nestes primeiros dias de reabertura do mercado de turismo, que indicações é que temos em relação à entrada de estrangeiros? Temos bons sinais? Bem, a entrada de estrangeiros ainda está muito limitada e, de certa forma, dificultada. É certo que existe um esforço do Estado para se abrir, mas ainda existe muitas reservas em relação às questões de saúde e, de uma forma geral, a inércia deste processo faz com que não seja fácil um turista vir, portanto, passar as suas férias em Moçambique. Nós estamos a assistir neste momento enormes dificuldades, portanto, para a chegada de sul-africanos que venham passar, portanto, o verão em Moçambique, nas nossas praias de Inhambane e não só. É um processo que o setor privado está engajado a ultrapassar juntamente com as estruturas, mas a percepção no mercado emissor é de que este ano não é um ano para se visitar Moçambique, o que significa que provavelmente está comprometida o número de chegadas de turistas internacionais durante pelo menos esta época balnear. Dizendo no lançamento desta conversa que a pandemia da Covid-19 é verdade que teve os seus efeitos, ainda tem bastante negativos no setor do turismo, todavia representa uma agravante porque o setor já passava por algumas dificuldades. Eu gostava de ouvir seu comentário. Bem, o setor do turismo, Moçambique, abriu-se após o Acordo de Paz e começou-se, portanto, o Ministério do Turismo foi criado no ano 2000. Foi a partir dessa altura que nós todos começamos a apostar e a acreditar no setor do turismo e vem se desenvolvendo de lá para cá. Os primeiros anos eram extremamente promissores e chegou a haver mesmo um incremento de chegadas internacionais e chegou a haver uma melhoria da qualidade dos serviços que nós prestamos. Mas a partir de um determinado momento eu acredito que nós perdemos o rumo. Perdemos o rumo e começamos, portanto, a decair. Um dos grandes desafios que nós tivemos é que o entusiasmo no investimento não se refletiu nos rendimentos esperados. A maior parte dos complexos turísticos a nível nacional e dos operadores turísticos investiram, mas não conseguiram reaver o valor do investimento. E acumularam prejuízos ano após ano e continuam ainda hoje a operar com esses prejuízos. O que acontece é que, independentemente das dificuldades da operação e o facto de o número de clientes ou o mercado do turismo não ter vindo a crescer significativamente em todo o país, por causa do entusiasmo e por causa do estímulo que o Estado foi fazendo para o investimento, chamando e atraindo novos investidores, houve um aumento muito grande da oferta que não foi acompanhado pela procura. E isto significa dizer que a cada ano que passou, cada nova capacidade de oferta não acompanhada por um aumento da procura resultou na redução do mercado de quem já operava. Ou seja, um determinado estabelecimento turístico estava a trabalhar com um nível de ocupação de 30%. Se nesse ano apareceram mais 2 ou 3 estabelecimentos turísticos, no ano seguinte ele desceu dessa percentagem para, por exemplo, 25%. E passado mais 4 ou 5 anos, baixou para 10%. E atualmente nós temos vários complexos turísticos a nível nacional a operar com um nível de ocupação abaixo de 5%, o que é praticamente impossível de viabilizar, portanto, a sua operação.
Então estamos num cenário em que o Parque Turístico Nacional está muito acima daquilo que é a capacidade, portanto, da procura de clientes e, como consequência, muitos estão condenados naturalmente a um dia mais cedo ou mais tarde fecharem ou terem que mudar de ramo, porque não há clientes que sustentem, portanto, esta máquina. E dizer mais, muitas vezes me pergunto, mas se é assim, se este cenário é assim tão devastador e tão mau, por que é que as empresas não fecham e, pelo contrário, continua a haver mais empresas? Bem, há 3 ou 4 aspectos. O primeiro aspecto, as nossas estatísticas e a divulgação das estatísticas é ainda muito incipiente e muitos dos nossos empresários e investidores acabam tomando decisões, às vezes, emocionais. Portanto, não são baseadas em estudos, em estatísticas e se são em estatísticas, não são em estatísticas fiáveis. O segundo aspecto é que continua ainda a haver um entusiasmo, dado o grande potencial que Moçambique tem, e porque Moçambique tem, de facto, belas praias, um povo hospitaleiro, uma gastronomia excelente, tem todas as condições para fazer, portanto, um bom turismo. Então, acredita-se que um dia, mais cedo ou mais tarde, vai haver melhores condições, vai haver um mercado maior, o número de turistas poderá vir a crescer e, nessa altura, será rentabilizado o investimento. Mas o terceiro aspecto é que, mesmo com prejuízos, os investidores acreditam que a valorização patrimonial dos seus lotes possa vir um dia a justificar que teve prejuízo ao longo de vários anos, mas quando um dia tiver que vender o seu património, ele possa recuperar o investimento que fez ao longo destes anos. Então são desafios próprios de um mercado que está, portanto, a nascer ou a emerger e que precisa, acima de tudo, consertar as suas estratégias, precisa de trabalhar em equipe, precisa de juntar os esforços para mudar alguns pequenos desafios que possam ajudar a sustentabilizar o setor. O nível de oferta que disparou, como disse aqui, pode-se equiparar, portanto, à taxa de natalidade, que quando é alta, a sociedade respectiva paga as suas consequências. Não havia como controlar o nível de oferta. E chegar-se a um ponto em que se aconselhasse que, olha, no lugar de empreender nesta área, é melhor empreender na outra, porque daqui a mais algum tempo deixa de ser viável o investimento. Bem, é um facto, devia de facto ser feito este estudo, a capacidade de carga de cada destino e tentar-se, portanto, encontrar a oferta em função daquilo que é a procura. Não foi feito, acredito que temos também ainda algumas limitações na capacidade de gerir este nível de informação e de desejos. Nós partimos de um ponto em que não tínhamos praticamente nada, fomos entusiasmados a investir no setor, de repente apareceu uma oferta maior do que a procura. Neste momento, o grande desafio é o que pode ser feito para aumentar a procura e, acima de tudo, concertar esforços para promover eventos, promover atrativos, trazer grupos e fazer tudo aquilo que seja possível para, portanto, aumentar o apetite por visitar Moçambique. Um dos grandes desafios que temos é como promover o turismo doméstico. O turismo doméstico é, em todos os países onde ele acontece, aquilo que sustenta a indústria do turismo nas épocas que não tem o pico de chegadas internacionais. E é uma máquina permanente que vai alimentando, portanto, a indústria e que, portanto, sustenta em grande medida o setor. Em Moçambique, o turismo doméstico tem ainda uma série de desafios e eles estão relacionados com a questão do custo, a questão da qualidade não estar virada para os interesses mais específicos dos moçambicanos e, acima de tudo, portanto, o facto de que quando concorremos com destinos internacionais nós não conseguirmos oferecer uma vantagem competitiva suficiente para o turismo doméstico. Mas estamos suficientemente habilitados para atrair para nós
para Moçambique, neste caso os grandes eventos que se realizam, quer a nível da região, quer a nível internacional, que é esse tipo de eventos que acaba proporcionando muitas oportunidades para o turismo? Bem, a nível dos eventos, nós criamos alguma capacidade, particularmente na cidade de Maputo. A cidade de Maputo é neste momento já um destino para eventos, um destino que pode receber grandes conferências regionais e temos inclusive o mérito de que fazemos-lo de maneira diferente em relação a outras capitais com quem nós concorremos. Mas a capacidade a nível de lobby, isso passa por lobby? A questão da angariação de grandes eventos para Moçambique, nós ainda estamos muito na fase amador. Nós precisamos de criar um bureau de eventos que se dedique de forma profissional e permanente e de forma especializada na mobilização de grandes eventos para este destino. Uma equipe que vá aos fóruns internacionais saber onde é que ou quando é que vai se realizar um grande fórum dos médicos, um grande fórum político, um grande fórum de qualquer outro setor e trazer esses eventos para cá. Para isso, normalmente, é preciso o envolvimento do município, é preciso o envolvimento do governo, portanto, na concessão de condições especiais e, por fim, o setor privado tem também um papel importante na medida que é ele que sabe capitalizar as oportunidades e transformar, portanto, uma oportunidade dessas em negócio. Senhor João Neves, o país oferece inúmeras oportunidades para a área de turismo. Quais são aquelas oportunidades que acha que o país leva uma certa vantagem, uma vantagem comparativa, onde devia merecer a prioridade absoluta? Bem, essencialmente, Moçambique tem, portanto, três fatores muito importantes. Primeiro são as praias belíssimas, de água azul transparente e areias brancas, e com um verão 12 meses por ano. Portanto, isto é de facto um bom potencial. Ligado às questões da prática de desporto, portanto, marítimo, portanto, o mergulho, a pesca e outros, ele oferece um potencial muito interessante. Mas é preciso referir que a praia só não é por si uma ferramenta competitiva. Dizer que pelo mundo fora há muitas belas praias tão boas ou melhores que as de Moçambique. Se formos para a Austrália, Maurícias, Seychelles, Brasil, Cuba e tantos outros destinos, têm as mesmas praias ou se calhar, pelo menos podem não ser tão boas, mas têm as praias mais acessíveis. O segundo aspecto que é muito interessante, Moçambique tem um povo hospitaleiro. Portanto, é um povo que sabe receber e que qualquer visitante aprecia esta hospitalidade. E isso é um fator extremamente valorizado e interessante, mas há outros aspectos também importantes. No caso de Moçambique, a gastronomia, uma gastronomia baseada primariamente nos mariscos, mas depois onde se mistura, portanto, tradições africanas, árabes, portuguesas e que daí resulta uma gastronomia extremamente apreciada a nível mundial. Esses três fatores são os principais atrativos para o turismo de lazer em Moçambique. Agora, dizer que uma coisa é o potencial e a outra coisa é esse potencial transformar-se em negócio. E esse negócio passa, acima de tudo, pela profissionalização e pela harmonização dos interesses e uma montagem de um ciclo de funcionamento em que o turista, quando chega, é fácil ser recebido, ele é encaminhado logo para um processo em que ele começa a usufruir do pacote, começa a usufruir daquilo que de bom Moçambique tem para oferecer e que no final ele sai satisfeito e que acha que deve voltar. Portanto, o turismo depende muito deste entusiasmo e principalmente da mensagem que aqueles turistas que saem daqui passam para os outros turistas. Então, é aqui onde nós temos algum desafio, porque muitas vezes aqueles turistas que nós conseguimos atrair vêm, até acham que é agradável e tudo mais,
Mas quando regressam, começam a fazer contas, como é que correu, o que é que correu menos bem, quanto é que pagou e se há outras alternativas. E aí começam, portanto, os desafios, porque nós começamos a descer naquilo que é o apetite desse mesmo cliente voltar cá ou de recomendar para que outros clientes voltem cá. Somos um produto relativamente caro comparado com outros e temos ainda muitos desafios na cadeia de valores. Quer dizer, temos um potencial tremendo, mas é raro que um cliente saia daqui sem que alguma pequenina coisinha tenha corrido mal. Então, para mim, o grande desafio ainda está em conseguirmos criar 2 ou 3 focos de atração de massas, em que nesses 2 ou 3 focos nós conseguimos garantir que naquele local, naquele espaço, todas as condições do turismo estão criadas. E depois podemos replicar essa experiência por outros pontos. Mas o que acontece é que nós, ao longo destes 20 anos, pulverizamos o nosso investimento do turismo a nível nacional por cada um dos pontos e temos várias ilhas isoladas com um produto turístico até atrativo, mas depois para chegar lá é extremamente difícil, para juntar aquela experiência com mais uma outra, às vezes acaba saindo não tão bem como nós queríamos, e fazer este produto final com vários destinos tem sido de facto muito difícil, e é isso que está a falhar, é a harmonização, portanto, do produto acabado, da maneira como o empacotamos para que o cliente possa usufruir de forma fácil, barata, competitiva e que seja uma referência na arena internacional. O potencial de Moçambique supera de longe o potencial de países vizinhos, por sinal pequenos, a exemplo de Eswatini, das Maurícias, e têm. Não temos como aprender desses pequenos países que, entretanto, conseguem atrair grande número de turistas. Nós temos uma maneira de fazer negócio diferente de outros povos. E eu vejo, por exemplo, nós fizemos investimentos avultados na infraestrutura de aeroportos. Uma maravilha, temos provavelmente comparado com outros países da região, melhores aeroportos, o aeroporto de Nacala, o aeroporto de Maputo, o aeroporto de Vilanculos e outros. Mas depois não somos capazes de fazer aproveitamento disso. No caso da Etiópia, por exemplo, eles têm um aeroporto muito inferior, muito desatualizado em relação aos nossos aeroportos, mas eles conseguem fazer passar por aquele aeroporto milhões de passageiros por ano e a máquina funciona, está a rolar. Estão permanentemente a chegar aviões, estão permanentemente a partir aviões, estão permanentemente a receber turistas. Nós temos uma maneira de fazer as coisas um pouco diferente. Uma máquina pesada, não conseguimos ser muito práticos no aspecto de identificar o que é que o turista gosta e como nos adaptarmos para satisfazer essa necessidade. Então, gostamos ainda de fazer muitas coisas de forma isolada e independente, não gostamos de trabalhar em equipe e isto tem o seu preço, porque o turista quer encontrar uma equipe pronta para o satisfazer. E o turista não quer vir a Moçambique e ir a um hotel só, não quer vir a Moçambique e ir a um restaurante só. Ele quer vir e experimentar um pouco de tudo e, no final, sair satisfeito. Então, está-nos a faltar muita coordenação, está-nos a faltar muita comunicação e está-nos a faltar um plano diretor concreto com etapas intermédias, com responsabilização de cada uma das partes, para que em conjunto comecemos a lutar para que se aumente o número de chegadas internacional, para que se aumente o tal mercado que sustenta esta máquina que é a indústria e depois, naturalmente, a nossa percepção nos mercados emissores como um produto atrativo e que vale a pena eles visitarem. Um dos pontos críticos que apontou aqui tem a ver com os elevados custos do nosso turismo. Qual é a razão? Não é possível sanar este problema? Bem, praticamos custos elevados porque queremos ganhar no seu dia. Os elevados custos têm muito a ver com a forma como nós fazemos o negócio. Primeiro, é a capacidade de investimento.
uma companhia aérea que opera com 4 ou 5 ou 6 aeronaves não pode competir em tarifas com uma companhia que opera com 200 aeronaves. E é assim, se nós transportamos 300 mil passageiros por ano, naturalmente que temos uma máquina administrativa, um peso estrutural que vai obrigar que tenhamos tarifas aéreas muito caras. Se nós tivermos uma situação em que determinados complexos turísticos, o gelo para atender aos turistas deve ser transportado de avião, naturalmente que o custo operacional dessa máquina é tremendo. Então, o que nos está a faltar é termos uma determinada zona em que estes serviços básicos estão disponíveis, funcionam. Existe segurança, existe higiene, limpeza, temos lá vários hotéis, temos lá vários restaurantes, temos os atrativos que os turistas gostariam de ter e que são visitados por um número significativo de pessoas que, quando se divide os custos operacionais por esse número, fica um valor residual. Então, o grande problema é que nós continuamos a ter um turismo seletivo, em que recebemos poucas pessoas, mas de alta renda, e naturalmente é um preço proibitivo para a grande maioria. O resultado disso é que, portanto, apenas pequenos nichos de mercado podem ser satisfeitos e não permite, digamos, a massificação do turismo, não permite o envolvimento das comunidades, o envolvimento de todas as forças vivas da sociedade nesta componente do turismo. É preciso alargarmos a massa o universo de utilizadores para reduzir os preços para um nível muito mais acessível e, com base nisso, depois sermos competitivos. Nós estamos numa situação em que Moçambique, até o papel higiênico é importado. Os palitos que se utilizam no restaurante é importado. Portanto, nós precisamos de reforçar a capacidade de produção local, identificar determinados produtos e tem que haver estímulo para que haja essa produção. E havendo essa produção local, deixando de importar, também aí estamos a contribuir mais, não só para reforçar esta capacidade de baixar os preços ou de ser mais competitivo no mercado internacional, mas também de que uma parte maior da receita desse turismo acabe ficando cá dentro. Neste momento ainda é um grande desafio, vamos continuar nos próximos anos a ter tarifas pouco competitivas, preços caros, e dizer que nestes últimos anos Moçambique virou-se muito para o turismo de negócios, e o turismo de negócios é aquele em que alguém tem que viajar porque vai fazer um negócio e vai ficar no hotel, vai usar os serviços. Mas o turismo de lazer é muito mais sensível em relação, portanto, a estas questões, porque a pessoa não tem uma motivação, não tem uma obrigação de viajar para aquele destino. Então, ele só vai para o destino se, de facto, for suficientemente atrativo e se for competitivo em relação às outras opções que ele tem e que normalmente analisa com bastante antecipação e que são normalmente mais atrativos que o nosso. Como valorizar aquilo que é nosso para poder se tornar uma grande oportunidade de promover o turismo? Posso dar aqui alguns exemplos. Guazamtine quase que não serve para a promoção de turismo. Temos regiões como o Chaimite, onde reside, portanto, uma parte da história de Ngungunhane. Este local pouco ou quase que não chega a ser promovido na perspectiva de turismo. Podemos ir aqui em Nhambane, onde temos a região de Tofo. Tofo é onde nasceu a primeira Constituição da República de Moçambique. Todavia, ninguém sabe nada disto, entre outros tantos exemplos que podem ser trazidos aqui. Estamos a falar daqueles nichos que até não custam tanto assim. Bem, voltamos à questão da sustentabilidade. Para mim, todos estes processos dependem essencialmente de conseguirmos que o setor do turismo seja sustentável. A partir do momento que o turismo seja sustentável, que começa a haver uma massa crítica, que os estabelecimentos começam-se a rentabilizar, então é muito mais fácil começar a investir na melhoria dos serviços. O que está a acontecer é que, com uma demanda pequena e com uma oferta selvagem, todos nós saímos a perder, porque a qualidade dos serviços
tende a atrofiar-se. Tende a atrofiar-se porque, na procura de servir os poucos clientes que tem e tendo que cortar custos, reduz no pessoal, reduz na qualidade do pessoal, reduz na qualidade de serviços e, naturalmente, depois não pode oferecer o seu melhor. A situação dos festivais tem sido um grande problema que, a meu ver... Festivais, outros tantos valores que o país tem. Podemos trazer também a questão das águas térmicas, as águas termais, aliás, que abundam em algumas regiões do país, como Zambésia, por exemplo. A questão dos valores culturais, a questão da valorização daquilo que é a nossa história, passa por uma questão de identidade do povo. O povo moçambicano está a atravessar uma fase com grande dificuldade de identidade própria. Temos uma juventude que saiu, portanto, num período pós-guerra e que neste momento vive um cenário eu diria, com grandes problemas de moral e de identidade própria, que muitas vezes não está identificada, não está preparada para promover aquilo que tem de bom. Portanto, é mais fácil a nossa juventude adotar ídolos internacionais, música internacional, tudo aquilo que está na moda internacional, muito mais facilmente do que seria promover o seu próprio povo, o seu próprio país, a sua própria cultura. É um processo de desenvolvimento. Eu acredito que em algum momento isto poderá mudar, mas o grande desafio que temos, por exemplo, em relação principalmente às comemorações específicas, os festivais, a questão do Chaimita, a questão do Gwaza Mutini e outros, é que o nível destas comemorações, o nível de organização, o nível de higiene, de condições, não é adequado para receber turistas internacionais. Ainda temos que fazer um grande trabalho, há um grande desafio em relação a isto. A questão, portanto, do álcool, a questão da sexualidade, a questão da forma como as pessoas se comportam no meio de multidões com álcool e estes comportamentos todos têm sido inibidores de atração turística para estes assuntos. O Festival da Macaneta é um exemplo típico disto, em que temos lá 30 mil pessoas a consumir bebidas, a deitar garrafas para a praia, a dançar até gatinhar, mas culturalmente, o que é que estamos a promover, o que é que estamos a desenvolver? Claro que estamos a desenvolver, portanto, a recriação, o entretenimento, mas acaba sendo um entretenimento selvagem. Dizer que no caso, por exemplo, da Macaneta, quando realizamos estes festivais, alguns dos lodes têm que fechar. Fecham por duas razões. Primeiro, porque o álcool é vendido tão barato que os seus trabalhadores vão embriagar-se e no dia seguinte estão com babalaza, não estão em condições de trabalhar. Então, se eu sei que não vou ter trabalhadores em condições de trabalhar, prefiro fechar do que abrir com metade dos trabalhadores ou com os trabalhadores sem estar em condições. E depois é as enchentes desorganizadas. Estaciona-se, fecha-se uma rua, deita-se lixo. Então, quer dizer, este tipo de cenário não favorece o turismo. O turismo normalmente gosta de organização, gosta de limpeza, gosta de música, sim, mas uma música suave, num determinado ambiente propício. E a questão do Gwaza Mutini é um evento cultural que foi crescendo, que tem muita importância, portanto, na luta da resistência à ocupação colonial portuguesa, mas se formos a ver como é que acontecem as festividades, é preciso ainda melhorarmos muito. E acredito que também alguns dos nossos líderes ainda não estão preparados para essa mudança. Porque no caso do Gwaza Mutini, por exemplo, em determinado momento achou-se que aquele espaço era pequeno e que havia necessidade de se transportar pelo menos a parte comercial, a parte da festividade para o recinto da Facim. Acreditava-se que ao fazer isto
poderia-se pôr alguma ordem, alguma disciplina e higienizar, portanto, o processo todo. Mas isto foi altamente contestado pelos líderes tradicionais e por alguns coisas que não estão ainda preparados para esse processo. Como resultado, o que é que acontece? Naquele dia, cada um pega na sua carrinha, no seu carro, põe os congeladores atrás e vai para ali e vende aquilo que tiver na rua, de qualquer maneira, sem controle e sem higiene. Não há casas de banho, não há pronto. Então, esse processo é um processo de desenvolvimento que ainda vamos precisar de roer um bocadinho o processo até que ele esteja um pouco mais maduro para poder transformar-se num produto turístico. Que resultados tangíveis já se pode apontar hoje da iniciativa que foi ensaiada e já é uma realidade? Estamos a falar de casamento, isto a nível governamental, de turismo e da cultura. Bem, se é que há resultados tangíveis. A cultura sempre esteve antes do turismo. A cultura é a identidade de um povo, é a maneira dele viver. E nós temos, como dizia, aquela capacidade hospitaleira, temos componente cultural tão forte em Moçambique e com uma variedade imensa, quer dizer, são várias tribos, são vários hábitos e costumes diferentes, desde uma tradição poligâmica no sul até uma posição matriarcal no norte, quer dizer, temos as tribos macuas e macondes com aspectos culturais ainda muito interessantes para o turista. Mas o grande desafio que existe entre o casamento da cultura com o turismo é o nível de investimento que foi feito. O nível de investimento que foi feito no turismo nos últimos 20 anos é de veras, de longe, muito superior ao investimento que foi feito na área da cultura. Então nós temos uma indústria do turismo e temos um setor da cultura ainda amador e é extremamente difícil casar os dois numa situação em que podem até os dois terem o mesmo objetivo, mas estão num estágio de desenvolvimento, num estágio de sonhos e de aptidões totalmente diferentes. O grande desafio que existe hoje em o setor do turismo envolver o setor da cultura é a falta de profissionalização. Nós precisamos de profissionalizar os artistas, precisamos de criar uma capacidade de trabalho dos artistas que deixe de ser amador e passe a ser algo que tenha um padrão, um standard, um nível que possa ser comercializável. Porque sem este perfil, o turismo é uma indústria. Ela tem que funcionar com parâmetros muito rigorosos, muito rígidos. Ele não pode contratar um músico e o músico não aparecer. E não pode contratar um músico para entreter uma determinada audiência e o músico chegar e cantar uma ou duas músicas e depois dizer que agora estou cansado, já não posso tocar. Quer dizer, há uma série de padrões que têm que ser afinados e têm que ser ajustados para que possa funcionar isto. O ministro Silva Dunduro, para mim, foi um excelente promotor da cultura, da integração da cultura no turismo em Moçambique. A questão de todos, ou quase todos os hotéis em Moçambique terem arte em exposição, bonecos ou pinturas, ou seja o que for, e houve uma grande aproximação das partes, mas é preciso investir-se recursos, formação, treinamento, associações, códigos de conduta. Ainda é preciso trabalhar muito para que a cultura esteja mais próximo daquilo que é a necessidade do turismo. E dizer que o turismo não vive sem cultura. Portanto, o turismo precisa desesperadamente desta cultura sob a forma de produto turístico acessível, com um preço razoável e com uma qualidade que de facto satisfaça aquilo que é a procura. Estamos ainda a caminhar, precisamos de amadurecer um pouco mais, mas já estamos de parabéns em relação a alguns feitos e a alguma coisa que se conseguiu. É preciso ainda
continuarmos a investir nesse casamento e a promovermos tudo aquilo que é possível, iremos colher os frutos mais tarde. O que é que mudou a abertura efetiva do espaço aéreo e também, finalmente, os vistos de entrada? Os vistos, portanto, de fronteira? Bem, veio dar um sinal de que Moçambique está sensível ao facto de que não podemos continuar eternamente amarrados à doença. Nós temos muitas outras doenças no mundo, temos o HIV, temos a malária, temos a tuberculose, temos muitas outras doenças com as quais convivemos e não temos outra opção. Se nós não trabalharmos, se nós não continuarmos a realizar as nossas atividades económicas, podemos não morrer da doença, mas morrermos porque não temos atividade. Então é fundamental que alimentemos o nosso povo, as nossas comunidades, que promovamos os empregos, que promovamos, portanto, o desenvolvimento econômico do país, lado a lado, com a cautela que deve-se ter para a propagação da doença, mas de forma muito responsável, proativa, e este sinal da abertura dos voos vem transmitir que estamos abertos ao negócio. Mas há ainda muitos obstáculos, porque a questão da reciprocidade, de que eu permito que alguém voe para mim se eu posso voar para lá, ainda é inibidor. E a questão do visto, o visto sim é possível visto, mas ainda não está totalmente aberto. E há muitas companhias que não aceitam os seus passageiros embarcar se não tiverem o visto antecipado, porque não têm a certeza absoluta de que ao chegar podem ter o visto de fronteira. Então precisamos de dinamizar um processo de comunicação e sermos mais agressivos na eficaz abertura, porque precisamos disso, nós precisamos dessa abertura para a nossa sobrevivência. E já estamos muito sofridos deste ano de 2020, que, como eu dizia atrás, foi perdido. Nós precisamos desesperadamente de que haja um estímulo para que mais pessoas venham, mais pessoas possam usufruir dos nossos serviços e que possamos gradualmente reativar, portanto, a indústria. O que é que levou a ideia de destinos turísticos de eleição não pudesse ter o eco que hoje se esperava? Falou-se muito nisto, parece que tudo ficou no papel. Bem, Moçambique é um país muito vasto e o que acontece é que na primeira Estratégia Nacional do Turismo estavam preconizados 13 polos de desenvolvimento prioritários. Ora, com poucos recursos, num país que está a começar praticamente do zero, dispersar esses recursos por 13 destinos, naturalmente não deu resultado, não deu o resultado esperado. Na segunda Estratégia Nacional de Turismo, que está em vigor neste momento, reduziu-se para 5. O que acontece é que, mesmo assim, os 5 ainda continuam a ser muitos. E a redução de 13 para 5 foi muito positiva, mas apanhou-nos numa situação em que o país atravessa dificuldades económicas, financeiras e de insegurança e tudo mais, que desestimulou muito o investimento. Então, neste momento, era preciso concentrarmos em um ou dois, por todas as nossas energias e em todos os nossos esforços para fazer com que esse polo possa funcionar. Até este momento, eu arrisco-me a dizer que, infelizmente, 20 anos corridos, não conseguimos ainda ter um único polo de desenvolvimento turístico em Moçambique em que nós possamos confortavelmente dizer que ali estão criadas condições para que o turismo possa acontecer. Não estamos nessa posição. Então é necessário juntarmos forças, criarmos todo o mecanismo, porque a indústria do turismo envolve a todos. Envolve os políticos, envolve os produtores de cerveja, envolve os produtores de refresco, de carnes, de vegetais, artistas, envolve a todos. Inclusive envolve aqueles que vivem naquela cidade, que passam a conviver com os turistas. Então, há necessidade, de facto, de elegermos uma determinada zona, que a gente diz, aqui nós queremos que haja turismo.
E ali, tudo fazermos para que a polícia esteja preparada para lidar com os turistas, que toda a indústria esteja mobilizada e sensibilizada para um determinado padrão. A partir daí, nós vamos dizer que pelo menos conseguimos um polo que funciona. Será esse o momento de grande orgulho para todos nós e depois que possa ser replicado para outros sítios. Por exemplo, Durban, na África do Sul, pegou num porto que estava esquecido ou estava semi-abandonado e transformou-lo numa atração turística. Aqui eles chamam o Shaka Marine World. Puseram um oceanário, puseram lá uma série de atividades de recreação e o que é certo é que, como ele está ligado a um conjunto hoteleiro, está ligado a um conjunto de infraestruturas já existentes, a praia e etc, etc, de repente, toda a gente da África do Sul e da região quer lá ir ver aquilo. Então, torna-se um destino obrigatório. As pessoas querem ir ver. E estão lá e gostam e depois recomendam e vai outro e pronto. Já assim foi também quando Sun City foi criada há cerca de 20 anos atrás e que se tornou um polo de referência na região e que toda a gente de todo o mundo queria ir ver uma praia artificial no deserto. Então nós precisamos de criar esse atrativo em algum sítio e criar as condições para que o turismo possa ser bem acarinhado nesse local. A partir daí, depois podemos crescer, mas sem isso é difícil continuarmos a investir de forma pulverizada por todo o país e querer que todo o país seja um sucesso. Será extremamente difícil. João Neves, consultor para a área de turismo, foi nosso convidado. Hoje falamos daquilo que é o estado de saúde e de turismo no país na perspectiva da Covid-19 e também tivemos em conta o facto de a pandemia da Covid-19 ter vindo a agravar a situação de um setor que já passava por algumas dificuldades, sendo que os desafios são enormes. Há quem diga que a esperança é a última coisa a morrer, porque o país tem grande potencial, tem tudo para fazer prosperar o setor do turismo. Há que esperar que melhores dias poderão chegar entre nós. Fica aqui o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência. Continue ligado a nós porque nós somos a sua melhor eleição.